Olá pessoal, tudo bem? Doutora Lucinéia, da firma de advogados LMR. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um assunto que ainda surgem muitas dúvidas, que é a respeito do auxílio acidente. Atendi um cliente hoje no meu escritório e eu vou compartilhar com vocês a situação deste cliente, porque eu tenho certeza que vai ajudar e vai esclarecer muita gente. Eu recebi um cliente hoje, ele a princípio foi no escritório para fazer uma contagem de tempo para aposentadoria, fazer um planejamento previdenciário. E esse cliente, ele sofreu um acidente grave, não foi um acidente de trabalho não, foi um acidente de qualquer natureza. Ele estava de férias e ele subiu, foi fazer uma troca de um encanamento, que a profissão dele é encanador. E ele caiu do telhado de 3 metros, quebrou o calcanhar e ficou quase 6 meses afastado. Foi retornado para o trabalho e o médico, então, encaminhou ele em função compatível. Por quê? Para a atividade dele, ele sobe em andaime, ele sobe em escadas, né? Ele anda em andaime, sobe em escadas. Então, o médico já fez a restrição de que ele não poderia mais trabalhar em altura e nem estar subindo em andaime, enfim, não poderia mais fazer isso. E ele ficou, assim, a experiência que ele tem de encanador é mais de 16 anos, então, como ele não tem uma instrução, ele tem pouca leitura, ele não sabia o que fazer. A bem da verdade, a empresa que ele trabalha, como ele retornou do auxílio-doença, já com indicação de fazer atividade compatível, a empresa, o que é muito difícil, disponibilizou para ele um trabalho compatível no almoxarifado. E ele se recusou, justamente pelo que eu falei, ele tem pouca instrução, não sabe escrever, e aí ele se sentiu assim, humilhado pela oportunidade que a empresa estava dando para ele. Ele voltou ao médico, ele não conseguiu, acabou fazendo atividades, mas não trabalhando em altura, não subindo escada, e ele voltou ao médico com muitas dores, né, porque ele acaba tendo que andar muito dentro da empresa, e o médico então deu 14 dias de atestado para ele, foi quando ele me procurou. Bom, primeiro que ele preenche os requisitos do auxílio acidente, porque ele ficou afastado por auxílio doença, ele teve uma incapacidade parcial para exercer a atividade que ele exercia antes, mas ele tem capacidade de ser reabilitado numa nova atividade. Então, dos 3 requisitos que a lei solicita, né, que a lei determina que se tenha, né, ele preenche 2. E aí eu perguntei assim, mas senhor fulano, por que o senhor não quer fazer a reabilitação profissional? Aí foi quando ele disse que ele se sentiu constrangido, porque ele não conseguia preencher as fichas, enfim. Aí eu até fiz um outro trabalho, liguei na empresa, né, pedi licença para ele. Ele já estava com o pessoal do Recursos Humanos. A empresa, quando tem essa sensibilidade social, é muito importante, né? Então, ele estava em contato com Recursos Humanos, eu conversei com a pessoa do Recursos Humanos e ela disponibilizou uma outra atividade compatível para ele fazer. Então, eu fiz um ofício para o médico dele, para que o médico dele fizesse uma carta, um laudo, né, descrevendo quais seriam as limitações para que a empresa, então, pudesse fazer a reabilitação profissional em outra atividade. Inclusive, a empresa tinha muito interesse em fazer essa reabilitação profissional, porque ela precisava de cumprir uma cota de deficientes. Então, a empresa, por isso que estava disponibilizando essa oportunidade para ele. Consegui convencê-lo, porque eu não vou conseguir entrar com a ação dele enquanto ele não fizer a reabilitação profissional. Então, ele, terminando os 14 dias de atestados, ele vai retornar à empresa, a empresa vai, então, disponibilizar uma atividade compatível, ele vai se reabilitar nessa atividade compatível pela incapacidade que ele tem, e aí sim nós iremos entrar com pedido judicial de auxílio acidente de qualquer natureza.
Então, veja, por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque eu sei que tem muita gente que passou por auxílio-doença, teve alta e não sabe como proceder. Voltou às atividades e pediu demissão ou acabou fazendo acordo, a empresa demitiu porque não tinha como se reabilitar. Então, é importante provar que voltou ao trabalho, que não tinha condições de exercer a atividade que antes existia. Porque pode ser que vocês também não tenham uma oportunidade de fazer uma reabilitação profissional. Então, o que a gente tem que fazer aqui neste caso? Provar que existe uma incapacidade parcial para o trabalho, mas que existe uma possibilidade de fazer uma reabilitação em outra oportunidade, em outra atividade. Aí sim a gente tem mais êxito nessas questões de auxílio-acidente, porque é isso que determina, que determina a legislação e que é o requisito para pedir o auxílio-acidente. Eu vim compartilhar isso com vocês porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas nessa situação. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida com relação a esse benefício, pode mandar pergunta de vocês que, na medida do possível, a gente vai respondendo vocês, tá ok? Espero poder ter ajudado e até uma próxima.